E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Machado, esse aqui é o Ecleticamente Falando. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu tenho que fazer três, pontos importantes aqui. O primeiro e mais importante ponto é que o título diz uma visão cristã, porque eu sou cristã, porque foi o que Deus falou comigo sobre vida através desses dois filmes. Mas se você não é cristão, eu acredito que ainda assim pode acrescentar muito, porque é sobre vida, sobre convívio, sobre escolhas, sobre propósito, sobre coisas assim que vale pra todo mundo, entendeu? O segundo adendo é que vai ter spoiler, então se você não viu os filmes, corre, entendeu? Não fica aqui porque você vai se arrepender, a não ser que você goste de spoiler, como eu gosto até, dependendo do filme. Mas enfim. E o terceiro é que eu não vi nenhuma resenha sobre isso. Por que eu tô falando isso? Porque no dia que eu voltei a assistir, que tinha assistido Toy Story, eu já queria fazer esse vídeo, mas aí eu falei, não sei, eu tava meio desanimada, não tinha saído de férias de fato. E aí eu acabei não gravando e eu passei pela minha coisa do YouTube, timeline, e tinha um vídeo, acho que do Jesus Cop. Mas eu não ouvi nada, não vi pra poder não influenciar no que eu vou dizer pra vocês. Então vai ser o que eu percebi, o que Deus me tocou a respeito do filme. E do Homem-Aranha eu assisti algo bem breve do Peter, do Ei Nerd. Mas era só falando porque que ele não gostava desse Homem-Aranha e tal. Não é nada sobre visão de filme, tá? Então não é nada que vai me influenciar. Até porque eu gostei muito do filme e eu amo esse Homem-Aranha, né? O contrário dele. Mas, falando esses adendos, vamos começar. Vamos começar por Toy Story, porque eu assisti antes. Quando eu saí do filme Toy Story, eu fui com minha amiga, beijo, Aninha. A gente ficou lá, eu fiquei, nossa, esse filme me ensinou tanto, falou tanto comigo. Que coisa linda, que obra de arte, gente, sério. Vale muito a pena. Na verdade, se você tá aqui porque você já viu, então valeu a pena, eu acredito, pra você também. E antes da gente iniciar, o que Deus me tocou sobre isso, a gente tem que relembrar, que o Woody já é um personagem que... Porque, na verdade, Deus falou muito comigo a respeito dos personagens em si, mas mais do Woody. E ele já é um personagem que já veio crescendo, porque no começo ele era mais egoísta e tudo mais, mas isso porque ele era o número 1 da criança, do Andy. Então, o Woody era o mais importante, o Woody era o líder do quarto. Então, ele era o 1 e aí ele vai, se enturmando e conhecendo o Buzz e tudo mais. Acontece tudo aquilo que a gente já viu há muito tempo. E aí, a gente já se depara com uma outra realidade logo no início do filme, que o Woody agora não é mais o número 1. Na real, você sente que ele nem tem espaço mais entre os brinquedos da Bonnie, o que é muito triste. E isso é o único ponto, assim, de filme que eu não concordei, porque quando o Andy vai entregar o Woody pra Bonnie, ele é o brinquedo que ela fica mais entusiasmada, é o brinquedo que ela mais gosta, que ela fica, meu cowboy, aquela coisa toda. Então, pra mim, não faz sentido o fato dela brincar com todo mundo e deixar ele lá, entendeu? Porque ela brinca com todo mundo e ele vai ficando. Então, não gostei. Mas, enfim, entendo que eles tiveram que fazer isso pra dar o arco da trama, e que trama, mas enfim. Então a gente começa lá com o Woody sem espaço. O Woody, ele tá ali de uma certa forma deixado, largado, sem propósito. Só que o Woody, ele é um brinquedo diferente de todos os outros, porque a maioria deles tem um amor pela criança, mas o Woody, ele tem muito firme no que é o propósito dele. Entendeu? O que ele nasceu pra fazer, que é pra fazer o melhor pra criança, que é fazer uma criança feliz, que é ser amado e fazer com que aquela criança tenha a melhor infância. Então, o Woody tem tão firme nessa cabeça dele do propósito, que é aí onde começa toda a trama, que ele vai pra escola da Bonnie contra a vontade da líder do quarto, que não é ele no caso, que era um brinquedo já da Bonnie. E ele vai contra a vontade dela pra escola porque ele entende que o propósito dele é aquele, então vai ser arriscado e ainda assim ele vai. E aí aquilo já começou ali, Espírito Santo falando, tá vendo? O propósito é isso, é você entender que você vai precisar se arriscar, que muitas vezes ninguém vai enxergar o que você enxerga porque eu te dei a visão. Então, às vezes, você tem um propósito a respeito, sei lá, de vida ministerial, de espiritual e até mesmo de trabalho, de vida normal, assim, cotidiana, Caso você não seja um cristão e não entenda sobre esses assuntos que eu estou dizendo aqui. Mas, enfim, todos nós temos propósitos, objetivos, alvos. E muitas das vezes as pessoas do nosso redor não estão vendo aquilo. A gente enxerga de uma maneira diferente, porque é o que nós fomos chamados para fazer, e não todo mundo. Então ele vai contra todo mundo, e ele vai na mochila da Bonnie, e ele vai lá porque ele sabe que ele tem um papel lá. E então isso já começou ali forte comigo.
A segunda questão de propósito, eu acho que Deus tem falado muito comigo sobre propósito, mas enfim, foi a questão do garfinho. O garfinho é feito de material reciclável e na mente dele ele vai virar um lixo. Então, o alvo dele é o lixo. Ele é um ser que ele foi feito para ser jogado ao lixo, né? Então, quando a Bonnie desperta aquela vontade de brincar com o garfinho, ele vira um brinquedo, a mente dele tá tão focada no que ele é, no que ele nasceu para ser, que fica muito difícil que ele venha ser deturpado, talvez. Não sei se essa é a palavra, se é a melhor palavra, mas fica muito difícil para ele se tornar um brinquedo da Bonnie, porque ele tem plena noção do que ele nasceu para ser. E aí Deus já começou a falar, cara, eu já te dei noção de quem você nasceu para ser. E você tem que ter foco naquilo, porque isso é você, sabe? E é isso. Aí foi, né? E aí o que acontece com o Woody? O Woody, atrelado ao propósito dele de fazer o melhor pra criança, ele se depara com um garfinho que não quer aquele posto, né? Porque começa a ser o brinquedo número 1 da Bonnie, o garfinho, né? Feito por ela. Que tá num lugar que ele queria muito estar. E ainda assim, ele faz de tudo para que o garfinho não se torne lixo, para que ele não deixe a Bonnie, porque ele sabe que aquilo é melhor pra Bonnie. E ali eu já comecei a aprender muito com o Woody naquilo. Porque muitas vezes vão ter pessoas nas posições que você quer. Às vezes você vai olhar alguém numa posição na vida que você vai falar, poxa, isso era o que eu queria pra mim. Eu queria estar ali, como o Woody queria estar sendo o brinquedo amado da Bonnie. Mas, cara, não tem tempo pra você ficar sofrendo, pra você ficar se jogando pra baixo, se sentindo inferior, porque aquela pessoa tá numa posição que você queria estar. Enquanto isso, você tem que pensar, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu papel nisso tudo, entendeu? Porque o Woody, ele queria estar ali no lugar do garfinho, mas ao mesmo tempo, qual era o papel dele, entendeu? O que ele tinha que estar fazendo ali? Não era estar no papel do garfinho, e sim estar no papel dele de Woody, cuidando do garfinho. Aí acontece tudo aquilo, o garfinho acaba, se perdendo no caminho, e o Woody acaba pulando, do trailer pra encontrar o garfinho, pra não deixar ele se perder. E aí Deus falou muito comigo sobre pessoas, porque muitas vezes a gente vê que pessoas estão se perdendo na caminhada, se perdendo delas mesmas, se tornando pessoas que elas não deveriam. E em vez da gente pular e agarrar no pezinho dela e falar, não, cara, eu amo você, eu tô com você, você precisa de alguma coisa, a gente simplesmente vai deixando a pessoa cair no fundo do poço e a gente, finge que nada tá acontecendo. E aquilo ali... E se tornou algo de intimidade, porque quando ele desce pra ajudar o garfinho e eles começam a conversar e eles começam a criar um laço de intimidade, um laço de amizade. E não só isso, a partir do momento que o Woody conversa com o garfinho sobre o propósito dele ali, por que ele tinha virado um brinquedo e tudo mais, pro garfinho vira a chave. Então muitas das vezes a gente não enxerga certas coisas até que alguém fale com a gente, ou pessoas ao nosso redor não enxergam certas coisas até que a gente fale com elas. Então é muito importante o diálogo, conversar, você se colocar no lugar do outro, sabe? E não simplesmente olhar pro outro naquelas circunstâncias, porque no começo do filme você fica com raiva do garfinho, e você fala, nossa, que raiva, mas isso não leva a lugar algum, entendeu? Então, esse foi o segundo ponto. E aí eles vão, lá pra todo aquele lugar, o Woody encontra a Beth, que é algo, assim, incrível, que você vê que a Beth, ela mudou muito, ela evoluiu muito, e aí isso me tocou de uma forma muito profunda, que muitas vezes passam pessoas pela nossa vida e a gente tem que passar por algumas situações e essa pessoa vai passar por essas situações e aí quando a gente se encontra é como se a gente nem se conhecesse mais. Pessoas às vezes que eram no nosso convívio, mas isso é porque cada um tem a sua timeline diferente, entendeu? Cada um tem o seu propósito, tem o que vai aprender, vai passar por coisas específicas. Então ele chega lá e quase ele não conhece a Beth, porque ela é uma outra Beth e tudo mais. E aí a gente já se depara com outro personagem, que é a Gabi. Peraí, gente, que eu sempre confundo o nome dela. Mas eu acho que é Gabi. Se não for, eu vou colocar na tela, tá? Enfim, a gente se depara com ela, que é um personagem extremamente frustrado, porque ela acredita que a criança não gosta dela pelo fato dela não ter, a caixa de som, por ela não fazer tudo que ela nasceu pra fazer. E aí eu me deparei muito com essa questão de aceitação, de às vezes você sofrer porque você quer se encaixar num padrão, você quer se encaixar naquilo e não é você.
entendeu? Porque tem coisas que Deus fez pra que fosse eu, Carol, que ele fez, Carol, você é assim, ó, eu te moldei. Lógico que tem coisas que eu fui saindo do molde de Deus e ele vai tentando encaixar a gente todos os dias pra que a gente viva o melhor, pra que a gente viva a plenitude, uma vida boa. Mas, enfim, ainda assim, às vezes você quer se moldar porque você acha que fulano vai gostar mais de você por isso, que ciclano vai gostar mais de você por isso, que se você fizer isso é onde as pessoas vão te amar, quando na verdade você só precisa ser você só precisa se abrir, você só precisa estar de fato na posição de ser que você é, sabe? E aí acontece aquilo, ela é decepcionada, e Deus falou muito comigo sobre decepção também, porque muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas e a gente não quer, né, passar por aquilo, a gente acha que as pessoas têm que lidar com você perfeitamente, e isso é uma dificuldade que eu tenho que trabalhar todos os dias, porque às vezes vem algumas bombas e eu fico com um sentimento muito ruim, eu falo, nossa, como é que fulano foi capaz disso, daquilo, mas aquele momento de, cara, as pessoas vão te decepcionar, você vai decepcionar outras pessoas e faz parte, porque somos todos humanos, é o dia a dia. Então ela se decepciona com a menina, né, que não quer brincar com ela simplesmente porque não gosta dela, não é porque ela não tem a caixa de som. E aí, caixa de voz, né? E aí, mais uma vez, o Woody. Gente, o Woody tá sensacional nesse filme. E Deus usou ele pra me mostrar muitas coisas, enfim. E o Woody tá lá, num lugar onde ela quer arrancar, né, a caixinha dele um pouquinho antes, tá, gente? Dela ter a caixinha, né, a menina coisa. Ele tá num lugar totalmente desfavorável a ele, onde ela quer a caixinha de som dele. Onde ele vê que aquilo vai ser prejudicial pra ele, mas ele não abandona os amigos dele, mesmo sabendo que ele deveria abandonar, né, abandonar o garfinho e seguir em frente, e ele não abandona, e isso foi muito tocante, assim, muito tocante pra mim, porque a gente abandona muito fácil as pessoas. E o Woody, mais uma vez, ele se torna empático. Ele entende que a situação da Gabi, ela não é má ou ruim por certa situação, porque, na verdade, ninguém é mal ou ruim por uma situação. Todo mundo passa por problemas, passa por situações difíceis que a gente não conhece. Então, assim, é muito fácil a gente julgar. Vendo de fora, todo mundo achava a Gabi péssima, né? Falava, não cruza no caminho dela, quando, na verdade, ela só queria ser amada, sabe? E o que o Woody fez por ela se tornou um laço de amor e de carinho, que até depois ela vai com ele. E aí, chegando no final de tudo, né, aconteceu aquele final triste, porque eu fiquei muito chateada mesmo com o fato dele ter deixado os amigos dele, né, seguido em frente, mas enfim. E aí chegamos ao nosso arco final, né, a questão de ciclos, porque o que acontece? O Woody foi treinado aquele tempo todo pra cuidar da criança, e ele fez o papel dele, sabe? Ele fez o papel dele, ele cresceu como personagem, e aí Deus falou comigo, isso são ciclos. Você vai passar por situações, você vai passar por problemas para que você cresça. E quando você crescer, o ponto que eu quero que você esteja, maturidade, adquirir a maturidade que eu quero que você tenha, outro ciclo começa. Então, assim, todo aquele ciclo dele, brinquedo de quarto, deixando de ser egoísta, sendo empático, fazendo tudo pela criança, encerrou porque ele já aprendeu tudo que ele tinha para aprender. Agora ele vai aprender mais. Agora ele vai estar num ambiente totalmente desfavorável, tipo, não desfavorável, mas um ambiente totalmente diferente do dele e que, na verdade, a vida inteira ele enxergou como o pior ambiente. Então, às vezes, a gente é inserido em um lugar que a gente acha que a gente sempre julgou de uma forma e quando a gente chega lá, a gente vê que os nossos olhos não estavam corretos, né? E aí, gente, foi sensacional, o filme é sensacional e me tocou muito nesses pontos, né, que eu falei com vocês. E aí, logo na outra semana eu fui assistir Homem-Aranha, o Homem-Aranha estreou. E o do Homem-Aranha é muito rápido, não vai ser tão demorado quanto a parte do Toy Story, porque realmente o Espírito Santo falou muito comigo com o Toy Story, e o Homem-Aranha foi uma coisa mais superficial. Mas, enfim, eu estava lá, né, vendo o Homem-Aranha e você se depara com o Peter de uma forma que ele se vê menino, apesar da maneira como o Tony vê ele, ser como alguém já mais, não mais velho, mas alguém mais responsável, alguém mais maduro. Então, o Tony entrega para ele uma missão que ele não se vê capaz de dar seguimento. Essa é a verdade. Ele se sente pressionado, ele se sente imaturo ainda, ele quer viver aquelas outras coisas que estão ali, que todo mundo ao redor dele vive. E aí, só aí Deus já começou a falar comigo,
cada um tem uma história, cada um tem um propósito. E você muitas vezes quer viver o que todo mundo tá vivendo, quando o que eu tenho pra você é isso aqui, ó. Então, e você se vê pequeno demais, mas eu te vejo da forma que você é. Se eu te entrego uma missão, se eu te entrego algo, é porque você tem capacidade pra desenvolver aquilo. Então, assim, o Tony via no Peter o que ele não via nele mesmo. E a gente é assim com Deus. Deus vê na gente algo extraordinário, ele vê a gente por dentro, ele vê o que a gente pode se tornar, o que a gente precisa, quem nós somos, mas a gente sempre se enxerga menor. Sempre se enxerga pequeno, a gente sempre se enxerga imaturo demais, e a gente sempre quer viver o que todo mundo tá vivendo, quando na verdade Deus tem mais, sabe? Enfim. E aí acontece todo aquele arco, o Peter se engana, e aí Deus falou muito comigo sobre por que a gente se deixa enganar com certas circunstâncias. E isso é porque pra gente é muito cômodo você se deixar levar por algo quando você quer fazer alguma coisa. Então o Peter, ele queria viver a adolescência dele, ele queria viver aquele momento com os amigos dele, então ele viu no mistério o que ele precisava, a solução que ele precisava. E aí é nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer fazer certas coisas de uma maneira, a gente vê em pessoas ou em coisas uma visão diferente, uma visão deturpada, uma visão que não é pra ser. E aí a gente se engana, e a gente se decepciona, e a gente se magoa, e a gente se fere. E por isso que hoje em dia a gente tá tão ferido, porque a gente escolhe o que a gente quer enxergar nos outros e nas coisas, e nunca ninguém vai suprir aquilo que você pensa sobre ele, sabe? Enfim. E aí no final acontece todo aquele crescimento do Peter, né? Dele entender que a missão era pra ele, que ele deveria tomar posse daquilo, deveria ir seguir adiante, ele deveria fazer alguma coisa, porque por mais que ele não se sentisse preparado, na mão do mistério, tudo ia por água abaixo, era uma coisa errada e tudo mais. E aí ele vai e retoma, né, a missão dele, né, e tudo mais. E aí foi quando Deus falou comigo, cara, seria muito mais fácil se ele tivesse aceitado desde o começo. Primeiro que ele não teria se magoado, ele não teria, como é que eu posso dizer, se ferido tanto, se enxergar de uma forma tão baixa, e ele já teria aprendido a lidar com aquilo. Porque se ele tivesse ficado com todo aquele sistema que o Tony Stark deu pra ele desde o começo, ele já sabia usar, já sabia tudo, mas ele deixou por um tempo e foi viver outras coisas. E aí quando ele volta aqui de novo pra pegar, ele vai demorar muito mais pra aprender, porque ele já tinha tido um tempo que ele poderia ter aprendido, sabe? É algo... Eu não sei se vocês pegaram a visão, mas foi uma coisa que Deus falou comigo, porque eu vivi muito isso. Eu deixei de lado muitas coisas, e aí o tempo que era pra eu estar caminhando aqui e aprendendo a lidar com tantas coisas, eu tava aqui, ó. E quando eu cheguei aqui, eu quis voltar pra cá. Então, é o dobro do tempo. Não sei se dá pra entender, mas enfim. E aí o Peter vai, né, aceita a missão dele, e no meio desse caminho tem também a questão da exposição da identidade do Peter. Porque quando a MJ descobre que ele é o Homem-Aranha, e ela ajuda ele a descobrir a questão do mistério, se torna muito mais fácil ele prosseguir no que ele nasceu pra fazer. E é muito assim, a gente precisa encontrar quem nós somos, a gente precisa se encontrar em a nossa identidade, porque só assim a gente vai conseguir, vai ser mais fácil lidar com tudo que vai vir pra gente, sabe? Então... Aí foi isso, né? Foi isso que Deus falou comigo sobre o Homem-Aranha e muitas outras coisas mais pessoais. Mas, enfim, gente, esse vídeo foi um pouquinho diferente. Ele tá enorme, quase 20 minutos, meu Deus. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, por favor, deixe seu comentário ali embaixo. Fala se esse vídeo foi edificante pra você, se você quer ter mais vídeos como esse. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau! Gente, 20 minutos de vídeo. Será que alguém assiste isso?